Olá, corações! Uma boa noite, bom dia, uma boa tarde para vocês. Tudo bem com cada um de vocês? Bom, vamos dar início à leitura do capítulo 6 do livro Um Curso em Milagres. As lições de amor. Introdução. A relação da raiva com o ataque é óbvia, mas a relação da raiva com o medo nem sempre é tão evidente. A raiva sempre envolve a projeção da separação, que deve ser, em última instância, aceita como responsabilidade da própria pessoa, em vez de ser imputada aos outros. A raiva não pode ocorrer, a menos que acredites que fostes atacado. Que o teu ataque, por sua vez, é justificado, e tu não és de forma alguma responsável por ele. Dadas as três premissas totalmente irracionais, não se pode deixar de chegar à conclusão igualmente irracional de que um irmão merece ser atacado em vez de ser amado. O que se pode esperar de premissas insanas, exceto uma conclusão insana? O modo de desfazer uma conclusão insana é considerar a sanidade das premissas em que se baseia. Tu não podes ser atacado. O ataque não tem justificativa e tu és responsável por aquilo em que acreditas. Foi pedido a ti que me tomasse como teu modelo de aprendizado, já que um exemplo extremo é particularmente útil como um instrumento de aprendizado. Todo mundo ensina, e ensina o tempo todo. Essa é uma responsabilidade que assumes inevitavelmente no momento em que aceitas qualquer premissa. E ninguém pode organizar a própria vida sem algum sistema de pensamento. Uma vez que tenhas desenvolvido qualquer sistema de pensamento, vives em função dele e o ensina. A tua capacidade de te aliar-se a um sistema de pensamento pode estar mal colocada, mas ainda assim é uma forma de fé e pode ser redirecionada. A mensagem da crucificação. Com o propósito de aprender, vamos considerar mais uma vez a crucificação. Eu não me alonguei nisto antes, devido às conotações amedrontadoras que pode se associar a ela. A única ênfase que lhe foi dada até aqui tem sido dizer que não é uma forma de punição. Porém, nada pode ser explicado somente em termos negativos. Há uma interpretação positiva da crucificação que está totalmente destituída de medo e, portanto, é totalmente benigna no que ensina, se é propriamente compreendida. A crucificação nada mais é senão um exemplo extremo. Seu valor, como o valor de qualquer instrumento de ensino, está apenas no tipo de aprendizado que facilita. Pode ser e tem sido compreendida de forma equivocada. Isso se deu somente porque aqueles que têm medo estão predispostos a perceber temorosamente. Eu já te disse que podes sempre recorrer a mim para compartilhar a minha decisão e assim fortalecê-la. Eu também te disse que a crucificação foi uma última jornada inútil que a filiação precisa fazer e que representa a liberação do medo para qualquer pessoa que a compreenda. Embora anteriormente eu só tenha dado ênfase à ressurreição, o propósito da crucificação e como ela, de fato, conduziu à ressurreição não foi ainda esclarecido. No entanto, ela tem uma contribuição definitiva a fazer para a tua própria vida e, se considerares sem medo, ela te ajudará a compreender o teu próprio papel como professor. É provável que muitos anos tenha reagido como se estivesses sendo crucificado. Essa é uma tendência marcante dos separados, que sempre se recusam a considerar o que têm feito a si mesmos. Projeção significa raiva, raiva fomenta a agressão, e a agressão promove medo. A significação real da crucificação está na intensidade aparente da agressão de alguns dos filhos de Deus a outro. Isso, é claro, é impossível e tem que ser inteiramente compreendido como impossível. De outro modo, eu não posso servir como um modelo para o aprendizado. A agressão, em última instância, só pode ser feita ao corpo. Não há muita dúvida de que o corpo pode agredir um outro corpo e pode até mesmo destruí-lo. Mas se a própria destruição é impossível, qualquer coisa que seja destruível não pode ser real.
Sua destruição, portanto, não justifica a raiva. Deixa eu passar aqui mais rapidinho. Na medida em que acreditas que justifica, está aceitando falsas premissas e ensinando-as a outros. A mensagem que a crucificação pretendia ensinar era a de que não é necessário que se perceba nenhuma forma de agressão. Na perseguição, porque não podes ser perseguido. Se respondes com raiva, não podes deixar de estar te igualando ao que é destrutível e, portanto, considerando a ti mesma de forma insana. Tenho tornado perfeitamente claro que eu sou como tu e que és como eu, mas a nossa igualdade fundamental só pode ser demonstrada através de uma decisão conjunta. És livre para perceber a ti mesmo como um perseguido, se assim escolheres. Contudo, quando escolhes reagir deste modo, poderia te lembrar de que, segundo o julgamento do mundo, eu fui perseguido e não compartilhei dessa avaliação de mim mesmo. E porque não a compartilhei, não a fortaleci. Ofereci, portanto, uma interpretação diferente do ataque. Interpretação essa que quero compartilhar contigo. Se acreditares nela, vai me ajudar a ensiná-la. Como eu já disse, assim como ensina, aprenderás. Se reages como se estivesse sendo perseguido, está ensinando a perseguição. Essa não é uma lição de que um filho de Deus deva querer ensinar se quer realizar a sua própria salvação. Ao invés disso, ensina a tua própria imunidade perfeita, que é a verdade em ti, e reconhece que ela não pode ser atacada. Não tentes protegê-la tu mesmo, ou estarás acreditando que ela é atacável. Não te é pedido para que sejas crucificado, o que foi parte da minha própria contribuição para o ensino. A ti está sendo pedido meramente que sigas o meu exemplo, diante de tentações muito menos extremas de perceber de forma equivocada, e que não as aceite como falsas justificativas para a raiva. Não pode haver justificativa para o injustificável. Não acredite que haja e nem ensines que há. Lembra-te sempre de que aquilo em que acreditas, tu ensinará. Acredita comigo e nós viremos a ser iguais como professores. A tua ressurreição é o teu redespertar. Eu sou o modelo para o renascimento, mas o renascimento em si é apenas o alvorecer na tua mente do que já está presente nela. O próprio Deus o colocou aí e, portanto, ele é verdadeiro para sempre. Eu acreditei nele e, por conseguinte, aceitei-o como verdadeiro para mim. Ajuda-me a ensiná-lo aos nossos irmãos em nome do reino de Deus, mas antes acredites que é verdadeiro para ti, ou estarás ensinando erroneamente. Meus irmãos dormiram durante a assim chamada agonia no jardim. Mas eu não poderia ter tido raiva, porque sabia que não poderia ser abandonado. Eu lamento quando meus irmãos não compartilham a minha decisão de ouvir apenas uma voz, porque isso os enfraquece como professores e como aprendizes. No entanto, eu sei que não podem realmente trair a si mesmos ou a mim, e que ainda é sobre eles que devo edificar a minha igreja. Não há escolha nisso, porque só tu podes ser o fundamento da igreja de Deus. Só há uma igreja onde há um altar, e é a presença do altar que faz com que a igreja seja santa.
Uma igreja que não inspira amor, tem um altar escondido, que não está servindo ao propósito para o qual Deus o destinou. Eu tenho que fundar a igreja de Deus sobre ti, porque aqueles que me aceitam como modelo são literalmente meus discípulos. Discípulos são seguidores, e se o modelo que seguem escolheu preservá-los da dor em todos os aspectos, não seria sábio da parte deles não segui-lo. Escolhi para o teu bem e o meu demonstrar que a agressão mais ultrajante, segundo o julgamento do ego, não importa, segundo o julgamento do mundo sobre as coisas, mas não segundo o conhecimento de Deus. Eu fui traído, abandonado, espancado, rasgado e finalmente morto. Estava claro que isso somente aconteceu devido às projeções de outros sobre mim, já que eu não causei dano a ninguém e curei muitos. Ainda somos iguais como aprendizes, embora não seja necessário que tenhamos experiências iguais. O Espírito Santo, contente quando consegues aprender, fica contente quando consegues aprender com as minhas e ser redespertado através delas. Esse é o seu único propósito e esse é o único modo no qual eu posso ser percebido como o caminho, a verdade e a vida. Quando ouvires apenas uma voz, nunca és chamado para o sacrifício. Ao contrário, por seres capaz de ouvir o Espírito Santo nos outros, pode aprender com as suas experiências e ganhar por meio delas, mesmo sem vivenciá-las diretamente. Isso acontece porque o Espírito Santo é um, e qualquer pessoa que o escute é inevitavelmente conduzida a demonstrar o seu caminho para todos. Tu não és perseguido e nem eu fui. Não te é pedido para repetir as minhas experiências, porque o Espírito Santo, a quem compartilhamos, faz com que isso seja desnecessário. Porém, para usares as minhas experiências construtivamente, ainda tens que seguir o meu exemplo na forma de percebê-las. Os meus irmãos e os teus estão constantemente engajados em justificar o injustificável. A minha única lição que eu tenho que ensinar como aprendi é que nenhuma percepção que seja em desacordo com o julgamento do Espírito Santo pode ser justificada. Eu assumi mostrar que isso foi verdadeiro, em um caso extremo, meramente porque dessa forma serviria como um bom recurso de ensino para aqueles cuja tentação de se entregar à raiva e à agressão não seria tão extrema. Minha vontade, unida à de Deus, é que nenhum de seus filhos sofra. A crucificação não pode ser compartilhada, porque é um símbolo da projeção, mas a ressurreição é um símbolo do compartilhar, porque o redesperta é o redespertar de cada filho de Deus. É necessário para que a filiação seja capaz de conhecer a sua integridade. Só isso é conhecimento. A mensagem da crucificação é perfeitamente clara. Ensina o amor, pois é isso que tu és. Se interpretares a crucificação de qualquer outro modo, tu a estás usando como arma para agredir, em vez do chamado para a paz, da qual ela foi destinada. Os apóstolos, muitas vezes, a compreenderam de forma equivocada, mas pelas mesmas razões de qualquer pessoa, a compreende de forma equivocada. Como o próprio amor que tinham era imperfeito, isso fez com que fossem vulneráveis à projeção, e em função do seu próprio medo, falaram da ira de Deus como sua arma de retaliação. E nem poderiam falar da crucificação inteiramente sem raiva, porque seu senso de culpa tinha-os tornado raivosos. Esses são alguns dos exemplos de pensamentos invertidos no Novo Testamento, embora seu evangelho já seja realmente só uma mensagem do amor. Se os apóstolos não tivessem se sentido culpados, nunca poderiam ter me citado como se eu tivesse dito: não vim para trazer paz, mas uma espada. Isso é claramente o oposto de tudo que eu ensinei. Não poderiam ter descrito as minhas reações a Judas como o fizeram, se tivessem realmente me compreendido. Eu não poderia ter dito: com um beijo traz o filho do homem, a não ser que eu acreditasse em traição. Toda a mensagem de crucificação era simplesmente que eu não acreditava. A punição, se diz que eu invoquei para Judas, é outro equívoco similar.
Judas era meu irmão e um filho de Deus, tão parte da filiação quanto eu mesmo. Seria provável que eu tivesse condenado quando estava pronto para demonstrar que a condenação é impossível? Óbvio que não, né? Quando leres os ensinamentos dos apóstolos, lembra-te de que eu próprio lhes disse que havia muita coisa que iria compreender mais tarde, porque não estavam totalmente prontos para me seguir naquela ocasião. Eu não quero que permitas que qualquer medo entre no sistema de pensamento rumo ao qual estou te guiando. Não estou chamando de mártires, mas professores. Ninguém é punido por pecados e os filhos de Deus não são pecadores. Qualquer conceito de punição envolve projeção da acusação e reforça a ideia de que a acusação é justificada. O resultado é uma lição de acusação, pois todo comportamento ensina as crenças que o motivam. A crucificação foi o resultado do sistema de pensamentos claramente opostos, o símbolo perfeito do conflito entre o ego e o Filho de Deus. Esse conflito parece ser agora tão real quanto antes, e as tuas lições têm que ser aprendidas agora, assim como naquele tempo. Eu não preciso da gratidão, mas tu precisas desenvolver a tua capacidade enfraquecida de ser grato. Ou não podes apreciar a Deus. Ele não precisa da tua apreciação, mas tu sim. Não podes amar o que não aprecias, pois o medo faz com que a apreciação seja impossível. Quando tens medo do que és, não o aprecias e, portanto, irás rejeitá-lo. Como resultado, vais ensinar a rejeição. O poder dos filhos de Deus está presente o tempo todo, porque foram criados como criadores. A influência de uns sobre os outros é sem limite e tem que ser usada para a salvação conjunta. Cada um que aprender a ensinar que todas as formas de rejeição são sem significados. A separação é a noção da rejeição. Enquanto ensinares isso, acreditarás nisso. Não é assim que Deus pensa, e tu tens que pensar como Deus, se quer conhecê-lo outra vez. Lembra-te de que o Espírito Santo é o elo de comunicação entre Deus Pai e os seus filhos separados. Se escutares a sua voz, saberás que não podes ferir nem ser ferido, e que muitos precisam de tua bênção para ajudá-los a ouvir por si mesmo. Quando perceberes que essa é a única necessidade neles e não responderes a nenhuma outra, terás aprendido comigo. E estarás tão ansioso para compartilhar o teu aprendizado quanto eu estou. A alternativa para a projeção. Qualquer divisão na mente envolve necessariamente a rejeição de alguma parte dela. E essa é a crença na separação. A integridade de Deus, que é a sua paz, não pode ser apreciada, exceto por uma mente íntegra que reconhece a integridade da criação de Deus. Nesse reconhecimento, ele conheceu seu Criador. Exclusão e separação são sinônimos, assim como separação e dissociação. Dissemos anteriormente que separação era a dissociação e, uma vez que ocorre, a sua principal defesa, ou dispositivo que mantém, é a projeção. A razão disso, porém, não pode ser tão óbvia quanto pensas. O que tu projetas, desaproprias, e, portanto, não acreditas que seja teu. Tu estás te excluindo por julgares diferentes daquele sobre o qual projetas. Já que também julgastes contra o que projetas, continuas atacando-o, porque continuas a mantê-lo separado. Fazendo isso, inconscientemente, tentas manter o fato de que atacastes a ti mesmo fora da tua consciência, e assim imaginas teres te postos a salvo. Entretanto, a projeção sempre vai ferir-te. Ela reforça a tua crença em tua própria mente dividida, e seu único propósito é manter a separação. É apenas um instrumento do ego para fazer com que te sintas diferente de teus irmãos separados deles. O ego justifica isso alegando que faz com que te sintas melhor do que eles, assim obscurecendo ainda mais a tua igualdade em relação a eles. Projeção e ataque são inevitavelmente relacionados, porque a projeção é sempre o meio de justificar o ataque. Raiva sem projeção é impossível. O ego usa a projeção só para destruir a tua percepção, tanto de ti próprio quanto de teus irmãos. O processo começa com a exclusão de algo que existe em ti, mas que não queres, e te conduz diretamente a excluir-te de teus irmãos.
Nós aprendemos, no entanto, que há uma alternativa para a projeção. Cada capacidade do ego é passível de melhor uso, porque suas capacidades são dirigidas pela mente que tem uma voz melhor. O Espírito Santo estende e o ego projeta. Como as suas mentes são opostas, assim também é o resultado. O Espírito Santo começa por receber-te perfeito, por perceber-te perfeito, sabendo que essa perfeição é compartilhada. Ele a reconhece em outros, assim como fortalecendo-a em ambos. Em lugar da raiva, isso desperta amor por ambos, pois estabelece a inclusão. Percebendo a igualdade, o Espírito Santo percebe necessidades iguais. Isso automaticamente convida a expiação, uma vez que a expiação é a única necessidade nesse mundo que é universal. Perceber a ti mesmo desse modo é o único modo pelo qual pode achar-se felicidade no mundo. Isso é assim porque é o reconhecimento de que não estás nesse mundo, pois o mundo é infeliz. De que outra maneira podes achar alegria em um lugar sem alegria, exceto reconhecendo que não é lá que estás? Não podes estar em um lugar a menos que Deus tenha te posto lá, pois Deus te criou como parte dele. Isso inclui o que tu és e onde estás. Isso é completamente inalterado, isso é inclusão total. Tu não podes mudar isso nem agora, nem nunca. Isso é para sempre verdadeiro. Não é uma crença, mas é um fato. Qualquer coisa criada por Deus é tão verdadeira quanto o próprio Deus. Sua verdade está apenas em sua perfeição, inclusão nele, o único que é perfeito. Negar isso é negar a ti mesmo e negar a Deus, posto que é impossível aceitar um sem o outro. A igualdade perfeita da percepção do Espírito Santo é o reflexo da igualdade perfeita do conhecimento de Deus. Não há equivalente em Deus para a perfeição do ego, mas o Espírito Santo permanece sendo a ponte entre a perfeição, entre a percepção e o conhecimento, capacitando-te a usar a percepção de um modo que reflita o conhecimento, vais em última instância lembrar-te dele. O ego preferiria acreditar que essa memória é impossível, no entanto, é a tua percepção que o Espírito Santo guia. A tua percepção vai terminar onde começou. Todas as coisas se encontram em Deus, porque tudo foi criado por Deus e nele. Deus criou seus filhos estendendo o seu pensamento e retendo as extensões do seu pensamento em tua mente. Todos os seus pensamentos são assim perfeitamente unidos entre si e em si mesmos. O Espírito Santo te capacita a perceber essa integridade agora. Deus te criou para criar. Não pode estender o seu reino enquanto não conheceres a tua integridade. Os pensamentos têm início na mente de quem pensa, de onde alcançam o que está fora. Isso é tão verdadeiro em relação ao pensamento de Deus quanto em relação ao teu. Como a tua mente está dividida, podes perceber assim como pensar. Entretanto, a percepção não pode escapar das leis básicas da tua mente. Tu percebes a partir da tua mente e projetas as tuas projeções para fora. Embora qualquer tipo de percepção seja irreal, tu a fizestes e, portanto, o Espírito Santo pode fazer bom uso dela. Ele pode inspirar a percepção e conduzi-la para Deus. Essa convergência só pode estar no futuro distante, porque a tua mente não está perfeitamente alinhada com a ideia e, portanto, tu não a queres agora. O Espírito Santo usa o tempo, mas não acredita nele. Como ele veio de Deus, usa todas as coisas para o bem e não acredita no que não é verdadeiro. Como o Espírito Santo está na sua mente, a tua mente também só pode acreditar no que é verdadeiro. O Espírito Santo só pode falar em favor disso, porque fala por Deus. Ele te diz para voltar toda a tua mente para Deus, porque ele nunca o deixou. Se a mente nunca o deixou, só precisas percebê-lo como é, e já terás retornado. Assim sendo, a consciência plena da expiação é o reconhecimento de que a separação nunca ocorreu. O ego não pode prevalecer contra isso, porque é uma declaração explícita de que o ego nunca ocorreu. O ego pode aceitar a ideia de que o retorno é necessário, porque pode muito facilmente fazer com que a ideia pareça difícil. Entretanto, o Espírito Santo te diz que mesmo o retorno é desnecessário, porque o que nunca aconteceu não pode ser difícil. Apesar disso, podes fazer com que a ideia do retorno seja tão necessária quanto difícil. Porém, certamente está claro que o perfeito não necessita de nada. E tu
Não podes experimentar a perfeição como uma realização difícil, porque isso é o que tu és. É desse modo que tens que perceber as criações de Deus, trazendo todas a tua percepção para uma única linha que o Espírito Santo vê. Essa linha é a linha direta de comunicação com Deus, que permite a tua mente convergir com a sua, que permite a tua mente convergir com a mente de Deus. Não há conflito em nenhum ponto dessa percepção, porque ela significa que toda percepção é guiada pelo Espírito Santo, cuja mente está fixa em Deus. Só o Espírito Santo pode resolver conflitos, porque só o Espírito Santo está livre do conflito. Ele percebe apenas o que é verdadeiro em tua mente e o estende apenas para o que é verdadeiro em outras mentes. A verdade entre projeção do ego e extensão do Espírito Santo é muito simples. O ego projeta para excluir e, portanto, para enganar. O Espírito Santo estende para reconhecer a si mesmo em cada mente e assim percebe-as como uma só. Nada está em conflito nessa percepção, porque na percepção do Espírito Santo todos são os mesmos. Aonde quer que ele olhe, vê a si mesmo e, portanto, está unido. Oferece sempre todo o reino. Essa é a única mensagem que Deus deu a ele e em nome da qual ele tem que falar, porque é isso que ele é. A paz de Deus está nessa mensagem, assim como a paz de Deus está em ti. A grande paz do reino brilha na tua mente para sempre, mas ela tem que brilhar em direção ao que está fora, para fazer com que fiques ciente dela. O Espírito Santo te foi dado com perfeita imparcialidade, e só reconhecendo-o imparcialmente pode reconhecê-lo. O ego é legião, mas o Espírito Santo é em parte alguma do reino habita a escuridão. Em nenhuma parte do reino habita a escuridão, mas a tua parte é apenas a de não permitires que esta escuridão habite em tua própria mente. Esse alinhamento com a luz é ilimitado, pois está em alinhamento com a luz do mundo. Cada um de nós é a luz do mundo, e unindo as nossas mentes nessa luz, proclamamos o reino de Deus juntos e como um só. Como abandonar o ataque? Como já enfatizamos, toda ideia tem início na mente de quem a pensa. Portanto, o que estende da mente ainda está nela, e ela conhece a si mesma, porque aquilo que estende. E ela reconhece a si mesma por aquilo que estende. A palavra conhecer está correta aqui, porque o Espírito Santo ainda mantém o conhecimento a salvo em tua mente através da sua percepção parcial. Por não atacar nada, o Espírito Santo não apresenta nenhuma barreira para a comunicação de Deus. Portanto, o que é, nunca é ameaçado. A tua mente é como a de Deus, não podes jamais ser profanada. O ego nunca foi nem nunca será parte dela. Mas através do ego, tu podes ouvir, ensinar e aprender o que não é verdadeiro. Tu tens te ensinado a acreditar o que não és o que és. Não podes ensinar o que não podes aprender. E o que ensinas, tu fortalece em ti mesmo, porque não estás compartilhando. Porque o estás compartilhando, perdão, gente. Cada lição que ensinas, tu estás aprendendo. É por isso que tens que ensinar apenas uma lição. Se é que vais ser livre de todo conflito, tens que aprender só com o Espírito Santo. E tens que ensinar só através do Espírito Santo. Tu és só amor. Mas quando negas isso, faz com que és algo que tens que aprender a lembrar. Eu já disse que a mensagem da crucificação foi ensina só amor, pois é isso que tu és. Essa é a única lição perfeitamente unificada, pois a única lição que é una. Só ensinando-a podes compreendê-la. Conforme ensina, assim aprenderás. Se isso é verdadeiro, e de fato é verdadeiro, não te esqueças de que o que tu ensinas, tu está ensinando a ti mesmo. E naquele que projeta ou estendes, tu acreditas. E naquilo que projetas ou estende, tu acreditas. A única segurança está em estender o Espírito Santo, porque na medida em que vês a sua gentileza nos outros, a gentileza do Espírito Santo nos outros, a tua própria mente percebe a si mesma como totalmente inofensiva. Uma vez que possas aceitar isso plenamente, ela não vê nenhuma necessidade de se proteger. A proteção de Deus, então, desponta sobre ela, assegurando-lhes estar perfeitamente segura para sempre. O que são perfeitamente seguros são totalmente benignos. Eles abençoam porque sabem que são abençoados.
Sem ansiedade, a mente é totalmente benigna. E porque estende beneficência, é beneficente. A segurança é o abandono completo do ataque. Nenhuma transigência é possível nisso. Ensina o ataque em qualquer forma e tu terás aprendido e serás ferido por ele. Porém, este aprendizado não é imortal e pode desaparecer, desaprendê-lo, deixando de ensiná-lo. Já que não podes deixar de ensinar a tua salvação, está em ensinar exatamente o oposto de tudo aquilo que o ego acredita. É desse modo que vais aprender a verdade, vais libertar-te e manter-te livre, enquanto os outros a aprendem de ti. O único caminho para ter paz é ensinar a paz. Ensinando a paz, tu mesmo tens que aprendê-la, porque não podes ensinar o que ainda dissocias. Só assim pode ganhar de volta o conhecimento que jogastes fora. Tu tens que ter uma ideia para compartilhá-la. Ela desperta na tua mente através da convicção que vem ensiná-la. Tudo que ensinas está aprendendo. Ensina só amor e aprende que o amor é teu e que tu és amor.